Hoje é dia 17 de junho, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Talk Show Farma e Saúde do About Me. Meu nome é Nilton Veloso, trabalho com o tema de recrutamento e seleção de profissionais do mercado Farma e Saúde, e aqui com vocês nessa noite eu sou o apresentador desse programa. Muito obrigado por estarem presentes. Para quem não pode me ver, em respeito a quem não pode eventualmente me ver, eu tenho os olhos castanhos, eu tenho a pele clara, eu tenho um cabelo grisalho, barba grisalha, estou usando uma camisa branca, uma gravata cor de vinho e um paletó escuro. Muito obrigado também pela sua presença. Estamos aqui nessa noite realizando já a 5ª edição desse programa, que acontece todas as quartas-feiras, sempre às 20 horas, nesta plataforma que é a LCN Pharma News. A proposta desse programa, o propósito desse programa é bater um papo com profissionais do setor, são líderes influentes ou formadores de opinião para determinados temas que interessam para o mercado como um todo. São temas relevantes e sempre convidamos profissionais maduros, sêniores, experientes, que estejam sempre envolvidos nesses temas que possam agregar conhecimento e valor para vocês, que são para nós uma plateia, um público muito seleto. Então, muito obrigado novamente pela presença de vocês. Antes de iniciarmos a nossa apresentação, e como de costume, antes de iniciarmos nossa entrevista, para dizer a verdade, eu gosto de fazer aqui alguns agradecimentos aos parceiros, especialmente, que são importantes para nós. O primeiro agradecimento vai para a plataforma, o time da LCN Pharma News, que nos hospeda, nos empresta esse programa, esse canal muito importante para o nosso desenvolvimento, para eles também, para todos nós. Quero agradecer aos nossos apoiadores institucionais que estão nos ajudando na divulgação desse programa, que vem crescendo semana a semana. Meu muito obrigado ao site Panorama Farmacêutico, que é o melhor site de notícias diárias e super atualizadas do mercado farmacêutico, com notícias sempre de ponta que está acontecendo. Quero agradecer também à revista Up Pharma, que é uma tradicional revista que circula há muitos anos para as áreas de marketing, de força de vendas, e quero agradecer também a duas associações que nos apoiam, que são a Anfarlog e a Abracro. Então, a todos vocês, muito obrigado. Quero também deixar registrado que esse espaço está aberto para outras entidades que queiram nos apoiar, seja do ponto de vista institucional ou do ponto de vista também comercial, por que não terem suas marcas, seus produtos sendo divulgados nesse canal para um público extremamente seleto. Então, fica a dica, me procurem se precisar desse tipo de informação, tá? Muito bem. Então, vamos entrar no nosso tema de hoje, que é o tema que foi divulgado para todos vocês, que é o tema de produção de medicamentos. Sendo assim, eu gostaria de chamar aqui os meus convidados, que são o Alexandre Brasil e o José Luiz Fará, para entrar na sala de transmissão. Por favor, sejam bem-vindos, já estão chegando. Olá, Alexandre. Olá, Fará. Boa noite. Eles vão se apresentar daqui a pouquinho para vocês, mas para quem não os conhece, são dois profissionais experientes, executivos da indústria, nas suas áreas, na área de produção, na área industrial, né? Não tenho dúvida que esses dois vão trazer muito conhecimento, muita riqueza, muito conteúdo, vou compartilhar com vocês informações que estão acontecendo neste momento estratégico que a gente está vivendo no mercado como um todo, especialmente nessa época de pandemia, e acho que vocês vão aproveitar bastante e aprender bastante com eles, né? Então, gostaria de pedir, inicialmente, antes de começarmos a bater nosso papo, que vocês dois se apresentassem, né, para que as pessoas possam conhecer vocês um pouquinho melhor. Então, não sei quem vai começar, mas boa noite oficialmente para vocês. Sejam muito bem-vindos ao programa Talk Show dessa noite. Obrigado. Boa noite, Nilton. Boa noite, Zé Luiz. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Então, eu me chamo Alexandre Brasil, sou farmacêutico industrial, estou na indústria farmacêutica há mais ou menos 25 anos, Uau. Completo no ano que vem. Na minha trajetória, já passei por algumas empresas, né, como GSK, Servier, a própria Merck alemã, e agora, recentemente, ocupo o cargo de diretor de operações na Zambon, que é uma empresa italiana sediada aqui em São Paulo. Para quem também não consegue me ver, eu sou moreno claro, tenho olhos castanhos escuros, cabelo bem curto de máquina, barba grisalha e estou de camisa azul com blazer azul marinho. Boa noite a todos. Muito bom.
Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Newton. Muito obrigado pelo convite. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, uma breve apresentação física também. Sou de pele clara, uso um óculos, tenho olhos castanhos claros, um cabelo castanho, que já está partindo para o branco, enfim. E também estou usando um blazer azul, uma camisa branca. Não combinamos, mas enfim, no final das contas estamos muito parecidos. Eu sou José Luiz Fará, eu sou farmacêutico, tenho pós-graduação em gestão da qualidade, produtividade, sou black belt, venho há 30 anos já na indústria, um pouco mais do que os meus colegas aqui. Já passei por basicamente todas eu diria, os segmentos da indústria, né? Iniciei com indústria farmoquímica, passei pela indústria farmacêutica há muito tempo, então empresas como Eurofarma, Galderma, Schering-Plough, Merck Sharp Dohme. Tive uma experiência no mercado de saúde animal, numa empresa que é a Vetoquinol, uma empresa de medicamentos de saúde animal, e migrei para a indústria de cosméticos, onde estou já há algum tempo, hoje na Fareva, que é uma fábrica de cosméticos para terceiros. Muito bem, devidamente apresentado. Estou com duas feras aqui do meu lado, experientes, muita bagagem, sabe tudo de produção, e acho que vocês vão poder deixar registrado aqui muita coisa importante para quem vai estar assistindo a gente, não só agora ao vivo, mas vai ficar gravado esse nosso bate-papo aqui, para que a gente possa compartilhar depois com todas as pessoas, né? Olha, eu também trabalhei na indústria farmacêutica há muitos anos, e sempre, não na fábrica, não em produção, trabalhei em outras áreas, mas sempre tive uma ligação muito próxima de produção, devido à minha área de atuação, participava de reuniões de logística, de produção, conhecia um pouquinho o ambiente industrial, né, vivia as dores, né? E sempre senti que uma das grandes, ou se não é a maior preocupação da indústria farmacêutica, falando especificamente de indústria farma, é a questão da qualidade dos produtos entregues, né? Que você não coloca um produto se você tiver a mínima dúvida sobre o produto que você está colocando no mercado. E, em paralelo também, Alexandre Fará, a questão da preocupação com o aumento da produtividade. Então, aumentar a produtividade, melhoria de processo, sem perder a qualidade do produto. Só que agora a gente começou a viver uma situação completamente nova, que chegou essa crise toda da pandemia do coronavírus, que acho que essa crise vai permear um pouquinho no nosso bate-papo dessa noite. E eu queria ter uma curiosidade muito grande de saber como que as fábricas estão lidando com essa questão da crise, se houve impacto, não houve impacto nas suas operações, nas suas áreas de responsabilidade, né? Essa é uma dúvida que eu tenho pessoal, porque eu sou consumidor de produtos, como todas, então não é uma dúvida de profissionais do mercado, mas é uma dúvida, acho que geral, de quem consome, quem está no mercado, se está havendo algum tipo de impacto na produção, né? Então eu queria começar perguntando para vocês, que são dois líderes aí que lideram estruturas grandes, ou já lideraram estruturas grandes, olhando para o cargo de vocês, que são cargos máximos dentro da parte industrial, nesse cenário que vocês estão hoje vivendo, o que está sendo mais relevante para vocês? Seria do ponto de vista técnico, vocês como farmacêuticos, líderes de suas áreas de produção, ou do ponto de vista de gestão de pessoas, onde vocês têm que estar motivando as pessoas para que mantenham o ritmo de produção? Onde que vocês estão mais focados nesse momento como profissionais? Então, rapidamente, só tentando responder, né, as perguntas. A indústria farmacêutica realmente, né, e também de cosméticos e todas as indústrias, né, os segmentos que produzem bens de consumo direto ao paciente ou ao consumidor, de uma forma geral, realmente as regras são bem altas, a qualidade não é uma questão de escolha, né, precisamos ser 100% compliant com todas as regulamentações. Em relação à produtividade, você tem toda a razão, nos últimos 20, 30 anos, existe, né, essa preocupação e esse investimento em melhoria contínua. O próprio Zé Luiz falou que ele é black belt, né, toda essa questão de Lean Six Sigma, de projetos de melhoria, a gente ouve muito falar que já não é mais teórico, mas em relação à industrialização 4.0, vários processos estão sendo automatizados, mas existe ainda assim
uma grande interação com as pessoas, e nesse momento específico, né, de crise, de pandemia, que não é algo só do Brasil, nem da indústria, né, dos nossos segmentos, existe um grande cuidado ainda mais observado do que antes em relação ao cuidado com as pessoas, né? Em relação ao cuidado com o produto, né, e a proteção individual. Normalmente são indústrias já bem reguladas, né, e com muita preocupação em relação a essa condição, né, de saúde ocupacional e etc. Só que agora, né, com essa questão da Covid, a gente ainda vem complementar um pouco mais essa questão. Então, por exemplo, setores administrativos, né, que porventura estejam trabalhando fisicamente na planta, uso obrigatório 100% do tempo de máscaras, né, de proteção, para que realmente a gente também não se contamine entre si e cada um acaba protegendo o outro. Então, existe, sim, essa grande preocupação, né, desse incremento em relação aos cuidados com as pessoas e também em relação às equipes, né? Nós temos cargos gerenciais, executivos, a gente precisa manter esse pessoal que está em home office e também nas fábricas motivados e engajados, né? Então, é uma grande preocupação que a gente precisa investir bastante nesses tempos de pandemia. E aí existe uma certa criatividade para fazê-lo, né? Vou deixar o Zé Luiz também comentar um pouco da experiência dele. Inteiramente de acordo, Alexandre, Milton, é exatamente isso. Veja, a indústria farmacêutica, ela, por conta da sua origem e a indústria farmacêutica e de higiene pessoal, que hoje vem crescendo fortemente do ponto de vista de requerimentos, ela teve um critério de ajuste para a qualidade muito forte. Então, no início, o que se estabelecia era que a prioridade era que os produtos finais para o seu consumidor tivessem absoluta qualidade. No entanto, nos últimos 20, talvez 30 anos, o assunto produtividade passou a ser um assunto de absoluta preemência no processo, porque, ao final do dia, o resultado efetivo dos negócios precisam acontecer. E a indústria farmacêutica, portanto, migrou para uma necessidade de adequação do seu perfil de produtividade. E daí vem o conceito da melhoria contínua, bastante formal dentro das indústrias e de forma muito robusta sendo implementado no processo do dia a dia. É claro que é impossível você desconectar, quando você pensa em melhoria contínua, em produtividade, em qualidade de produtividade, você não desconecta o ser humano. O ser humano é a mola mestra desse processo. O próprio sistema Toyota, que é vamos dizer, a gênese da nossa dialética de melhoria contínua, estabelece o ser humano como o principal ponto do negócio. Então, o grande desafio, e talvez tentando ser mais específico na questão, o grande desafio, ele continua sendo um desafio técnico, porque permanecer com alta produtividade, garantindo qualidade dos produtos acabados, é um enorme desafio. De ter processos altamente performáticos e com alta qualidade. Ainda continua sendo um grande desafio. Mas, neste momento, o ombro a ombro com os nossos pares, os nossos colegas, a equipe como um todo é absolutamente fundamental. Entendi. Quer dizer, na verdade, existem as duas preocupações, né? Está bem definido isso, e acho que é uma preocupação maior ainda agora com tudo, né? O Alexandre já adiantou um pouquinho a questão de alguns procedimentos que foram feitos a partir do Covid, de trazer algumas pessoas para home office. A gente vai explorar isso daqui a pouco com algumas perguntas que eu tenho especialmente para você, Alexandre. Mas eu queria saber de uma maneira mais ampla ainda, sem entrar nos detalhes, né? A crise que pegou todo mundo de surpresa, e eu tenho uma ligação hoje um pouco mais forte com a parte comercial da indústria farmacêutica, onde eu me relaciono um pouco mais, mas eu fico sempre com essas questões de preocupação.
quais foram os principais impactos que, de repente, vocês, de uma maneira bem ampla, sentiram logo de cara quando chegou essa coisa toda da crise, né? É possível vocês mensurarem alguns grandes impactos? Por exemplo, vocês tinham projetos que estavam planejados, vocês planejaram os seus orçamentos, o budget do ano passado para esse ano, e de repente, esse projeto não vai poder acontecer agora, a prioridade mudou, vamos adiar, vamos antecipar esse projeto. Ou, por exemplo, volume de produção que estava previsto numa certa escala foi afetado, isso teve algum impacto na quantidade produzida, né? O forecast mudou. Outra questão que pode preocupar a pessoa comum, o usuário, o paciente, seja que for, a logística de distribuição foi afetada, né? A parte de distribuição, logística de distribuição de medicamentos nos canais de vendas foram afetados, enfim. Essa crise para a parte industrial, quais foram os principais impactos para a gente poder depois descer no nível de detalhe? Eu diria, assim, Newton, que no início a grande preocupação da área de operações foi com o abastecimento dos produtos, né? Até no nosso caso a gente produz medicamentos, então uma grande preocupação com os pacientes, né? Para que eles não ficassem desabastecidos. E mudamos várias rotinas, né, em relação a toda a parte a gente importa uma parte e fabrica localmente uma outra parte, e que também dependemos de insumos importados, né, para essa fabricação local. Então, a gente acabou mudando alguns critérios, como, por exemplo, rota logística, né, alguns produtos que a gente normalmente embarcava via marítima, a gente passou a embarcar via aérea. Outros produtos que a gente esperava consolidação de cargas, né, para encher um container e acabar tendo um custo logístico um pouco mais competitivo, desde o início da quarentena a gente acabou abrindo mão. Então, produto pronto na Europa, no nosso caso a gente importa da Europa, a gente embarca mesmo que o container não esteja totalmente cheio. Então, foram várias medidas realmente com foco na continuidade do negócio e com foco principalmente nos nossos clientes finais, que são os nossos pacientes. Uma dúvida ainda, Alexandre, nessa questão de logística que você está falando, houve um impacto no número de voos da Europa para o Brasil, ou navios, como é que... Porque a pandemia é geral, né? Então não é só aqui, né? Que impacto que isso trouxe de uma maneira geral também para isso, né? Isso, na parte marítima, muito menos, assim, foi, na verdade, durante todo esse período foi muito mais constante, mas na parte aérea houve, né, como todo mundo vem acompanhando, houve uma redução massiva em relação aos voos, e a gente tinha várias oportunidades, né, a gente normalmente importa via Milão, tínhamos voos da Latam diários praticamente para São Paulo, e a gente acabou tendo que importar várias vezes por Frankfurt, por exemplo. Então, tinha que fazer um frete rodoviário entre Itália ou Suíça e Alemanha para depois a gente poder embarcar em Frankfurt. Mas, mesmo com essas restrições, entendendo, né, que medicamentos em qualquer parte do mundo foi tratado como bem de primeira necessidade, a gente acabou conseguindo trazer tudo que a gente precisava com pequenos atrasos. Perfeito. Só respondendo uma pergunta do Paulo Câmara, em relação aos insumos da Índia e da China. Perfeito. Só comentar que, no início, no nosso caso, a gente não importa nenhum API ou nenhum ativo direto, né, desses dois países, mas a gente depende de alguns intermediários fabricados nesses países. Tivemos, principalmente na China, alguns atrasos desses intermediários para as nossas plantas de API, mas que também conseguiram ser contornados aí logo no início, nas primeiras semanas de abril, a gente já conseguiu regularizar com pouquíssimo impacto na cobertura de produto acabado. Muito bom, muito bom. Eu adicionaria a esses comentários do Alexandre, absolutamente pertinentes, a questão resume-se a um fato que não era esperado, que é o aumento do custo. Isso é uma verdade, né? Então, quando nós finalizamos o nosso orçamento lá em outubro de 2019, nada disso estava previsto. Então, iniciamos o ano com um determinado visibilidade de negócio para 2020,
que foi impactado duplamente. Uhum. Um momento impactado do ponto de vista de demanda, que aí houve um impacto, no caso específico do mercado de bens de consumo, houve um redirecionamento, eu vou comentar rapidamente sobre isso, e também tivemos um impacto, claro, nos custos, porque todas essas movimentações que o Alexandre está comentando, irremediavelmente, culminam num custo diferenciado. Quando você não consegue consolidar uma carga para importar e faz uma transferência específica, certamente você paga mais por isso. Complementando também a questão do Paulo Câmara relacionado a insumos farmacêuticos ou cosméticos vindos da China, certamente tivemos sim impacto, porque nós somos hoje, a indústria farmacêutica, a indústria cosmética, é completamente dependente dos insumos que são fabricados hoje na China e na Índia. Obviamente que nós lançamos mão de diversas alternativas, estratégias. O fato, por exemplo, de nós estarmos presentes em diferentes países do mundo, nos dá alguma alternativa de fazer alguns intercâmbios até dentro da própria empresa e, consequentemente, não aconteceu efetivamente o impacto do desabastecimento. Mas, certamente, o impacto no custo, não tenha dúvida que aconteceu. Muito bem. E esses impactos que aconteceram, que vocês estão falando, vamos tentar entender um pouquinho melhor que impactos são esses, né? E se esses impactos trouxeram algum tipo de melhoria de processo, impactou nas normas de produção, por exemplo, as GMPs, né? Que são um termo em inglês, Good Manufacturing Practice, é isso mesmo, né? Exatamente. As boas práticas de fabricação que tem todas as indústrias, né? Principalmente a farma é muito cobrado isso, né? Vocês tiveram que rever essas boas práticas de fabricação em função dessas mudanças, desses impactos? E se tiveram, essas mudanças, eu pergunto, foram decididas por vocês mesmos dentro das indústrias, ou essas mudanças foram sugeridas pela agência reguladora, por exemplo, a Anvisa, que apresentou para vocês, olha, de agora em diante temos alguns novos procedimentos que precisam ser seguidos, ou cada empresa, cada fábrica cuidou do seu próprio problema? Na verdade, é um híbrido, né? Então, no nosso caso, tanto o meu quanto do Zé Luiz, a gente trabalha em empresas multinacionais, então nós acabamos captando, né, várias experiências, porque eles acabaram passando um pouco antes, pelo início da crise, e, ao mesmo tempo, observando todas as recomendações da OMS, da própria Anvisa, do Sindusfarma, que, no caso, é a associação que, no estado de São Paulo, acaba centralizando muitas indústrias, né, do ramo farma. Então, a gente foi se adequando semana a semana e endurecendo as medidas de controle, né, e de prevenção. Em relação à GMP especificamente, né, então, assim, é algo muito maduro hoje em dia na indústria farmacêutica, mas todas essas medidas adicionais, sim, foram implementadas de acordo com todas essas recomendações, tanto da matriz, da OMS, do governo do estado de São Paulo, do Sindusfarma, da própria Anvisa, no sentido de, além de observar todas as normas, né, e todos os pontos das boas práticas de fabricação, também incrementar todos os controles para que a gente controlasse e não proporcionasse uma contaminação para a nossa população que esteve presente durante todo esse tempo na indústria, né, nas fábricas. Nós temos uma máxima lá na nossa fábrica que diz que nós estamos muito mais seguros dentro da fábrica do que fora da fábrica, uma vez que o nível de requerimento para operar uma empresa do ramo da saúde é de tal elevado que o grau de sanitariedade é extremamente seguro do ponto de vista de contaminações como um todo. E o coronavírus nada mais é do que uma contaminação, não é? Então, o fato de que nós temos esse nível bastante elevado de requerimentos nos dá uma segurança interna de que os processos, de certa forma, seguros, não têm necessidade de serem alterados. No entanto, existe a necessidade de aumentar uma barreira de proteção para que
o ambiente externo não atinge o ambiente interno. Então, certamente, e aí é verdade, nós não temos um requerimento formal da Anvisa com relação aos protocolos de cuidados em relação ao Covid. O que existe é uma cartilha de recomendações associadas à OMS e associadas às nossas matrizes, a nossa matriz que nos enviou diversos protocolos. Então, esse arcabouço de informações compiladas geraram os nossos protocolos internos. Numa frase, sim, nós ampliamos fortemente a segurança sanitária das nossas operações, atendendo rigorosamente às boas práticas de fabricação, ou GMPs, e, ainda assim, aplicando um cinturão bastante eficaz de proteção contra a possível contaminação pelo coronavírus. Então, estou entendendo que, na verdade, essas novas adequações que vocês estão fazendo, esse double check, esse reforço extra que vocês estão fazendo, me parece, como um leigo perguntando, que o padrão, o standard, ele subiu, parece que a régua está um pouquinho mais alta de agora em diante, né? Vocês estão um pouco mais cautelosos, olhando com um pouco mais de cuidado os processos, né, e as entregas. Vocês acham que isso chegou para ficar, ou seja, depois que vai ficar assim para frente, vocês melhoraram, elevou a régua, elevou o padrão de qualidade, as exigências são novas, isso deve se relaxar com o tempo, ou esse padrão vai ficar novo, vai ficar desse nível alto daqui para frente? Eu acredito que por um bom tempo a gente ainda vai manter todos esses controles, né, Newton? Para algumas áreas, por exemplo, mais administrativas, pode ser que quando a gente tiver toda a população vacinada, imunizada, a gente possa realmente voltar a trabalhar sem máscaras, né, porque não estão dentro da fábrica e nem dentro de uma área que é regulada pelas GMPs, mas isso ainda vai, acredito que ainda perdurar por algum tempo, talvez meses ou até mais de ano. Eu concordo, é isso mesmo. Na verdade, nós não temos um prazo de validade para esse novo normal, como a gente em algum momento comentou já. O grau de cuidado, ele permanecerá. Obviamente que existem algumas instalações físicas que você adaptamos nas fábricas, que não faria sentido removê-las nesse momento ou em nenhum momento futuro. Então, as instalações físicas, como, por exemplo, segregações físicas numa linha de produção, segregações físicas dentro de um refeitório, dentro de um vestiário, isso, de certa forma, provavelmente ele entrará no cotidiano das pessoas e aquilo não mais será entendido como alguma coisa anormal no futuro. Talvez alguns cuidados que nós hoje temos, que são adicionais, que não existiriam não fosse a condição de pandemia, como, por exemplo, o uso da máscara em todos os departamentos da empresa, esse provavelmente, em algum momento no futuro, poderá ser abolido. Mas algumas questões específicas dentro da fábrica, muito provavelmente, não serão mais abolidas. Muito bom. A gente está recebendo aqui algumas perguntas, eu vou ler aqui a pergunta da Débora. Obrigado, viu, Débora, por estar contribuindo. A Débora diz o seguinte, aí não sei qual de vocês que vai responder. Diante desse momento, vocês acreditam que pode haver um movimento das empresas que compensam suas operações e buscam por novas parcerias, terceirização, por exemplo? Bom, eu posso talvez falar um pouquinho disso, Alexandre, porque claro. A Farev é uma empresa fundamentalmente terceirizadora, né? Nós temos a terceirização de todas os blocos possíveis da linha de saúde, então medicamento, API, maquiagem, cosméticos, produtos para limpeza, enfim. A terceirização é uma realidade faz muito tempo. A questão e a Zambon, o Alexandre vai falar um pouquinho sobre isso, também tem essa experiência. Existe uma máxima, né, dentro do processo de investimento, que é o payback. Isso, quando você inicia uma necessidade de investimento, você precisa ter uma justificativa para aquele investimento. E a grande vantagem
do acesso às empresas de terceirização é que o tomador de serviço elimina a fase do investimento. Então, essa é uma realidade já bastante concreta no mercado farmacêutico, no mercado de higiene pessoal no Brasil e no mundo. Respondendo efetivamente à pergunta da Débora, eu acredito que repensar as operações, na verdade, não é um repensar, é manter a estratégia do foco das empresas naquilo que ela melhor sabe fazer. Tá. E nem sempre a indústria é, vamos dizer, a melhor alternativa para o negócio farmacêutico. O negócio farmacêutico pode se desenvolver muito bem dentro de um desenvolvimento de produto e terceirizar a produção numa fábrica terceira. Ou seja, podem ter oportunidades aí para frente. Muitas oportunidades, né? Olha, o Alexandre, no começo da conversa, ele colocou já um tema que é a questão do home office. Então, eu queria começar a entrar um pouquinho nesses detalhes que são importantes para as pessoas entenderem o que está acontecendo dentro das suas operações, né? E eu pergunto assim, vocês conseguiriam me dizer quais as áreas dentro das suas fábricas que foram mais ou menos afetadas do ponto de vista de processo? Por exemplo, as áreas principais que me vem à cabeça tem a qualidade, controle, a garantia, você tem a própria produção, você tem a área de engenharia, você tem a área de logística, você tem a parte de manutenção, entre outras áreas, né? Quais dessas áreas que foram mais ou menos afetadas em termos de processo ou em termos de cuidados adicionais? E que medidas vocês puderam tomar para que as pessoas ficassem mais preservadas sem deixar cair a bola? Então, a gente, em geral, né, produção, controle de qualidade, manutenção, né, tanto corretiva, preventiva, e EHS, né, toda a parte de segurança do trabalho, saúde e meio ambiente, foram áreas que, em teoria, foram necessárias, né, em todo esse período, então ficaram mais presenciais, mas toda a parte de planejamento, de suporte, projetos, gerências, algumas lideranças, acabaram ficando remoto, né? Então, o grande desafio no início foi que, assim, várias empresas, né, multinacionais e até nacionais, já tinham até uma certa flexibilidade em relação ao home office, né, para os cargos que são elegíveis e possíveis, né? E a gente, de uma hora para outra, passou de um ideal de uma vez por semana para esses cargos para todos os dias. Então, houve, né, um certo receio no início, mas, assim, de uma forma geral, até a garantia da qualidade, muitas vezes a gente tem trabalhado com modelos híbridos, né, de não ter praticamente ninguém na planta e deles fazerem um rodízio, um mutirão, uma pessoa 2 vezes por semana e a gente conseguir, assim, administrar todas as rotinas e todos os processos sem nenhum impacto. E manter tanto a galera que está presente quanto a galera que está em home office motivada e integrada. Então, assim, o nível, pelo menos o que eu observei no Zambon, de comprometimento, de flexibilidade, de entrega, sinceramente, igual ou superior a antes da pandemia, sabe? Que bacana, que bacana. E você, Fará, o que aconteceu lá? Muito semelhante, muito semelhante. Nós criamos um protocolo, Alexandre, Newton, espectadores, criamos um protocolo da empresa que classificou as fábricas do ponto de vista de risco. Então, um protocolo global, né, dentro da companhia. Então, estávamos estabelecendo o risco que a empresa estava enfrentando nesse momento de pandemia. Então, o grau de risco vai de 1 a 5. Dentro do grau de risco, nós classificamos as pessoas, o impacto que as pessoas têm dentro da operação. Então, classificamos as pessoas entre mandatórias e não mandatórias para a operação, ou seja, para estar presentes fisicamente na operação, e dentro das mandatórias, aquelas que eram vitais e não vitais. Então, até o nível 3, por exemplo, de risco, nós tínhamos a oportunidade de todas as pessoas estarem na fábrica, com exceção daquelas não mandatórias. As não mandatórias são atividades administrativas que têm total possibilidade de serem conduzidas à distância. Passando para o nível 4,
os mandatórios são divididos entre essenciais e vitais e não vitais. O vital é aquela pessoa, aquela atividade que, sem ela, a operação não acontece. E os não vitais podem ser conduzidas à distância de uma forma remota, mas com intervenções frequentes. Então, hoje nós estamos no nível 4, por conta da situação de classificação de risco da região onde nós estamos, aqui em São Paulo, e todas as pessoas que são consideradas não vitais na empresa estão em home office, estão na fábrica apenas aquelas que são vitais. Ou seja, manutenção da operação, manutenção dos controles e manutenção da segurança e saúde das pessoas. Eu vou complementar minha pergunta, engatando aqui na pergunta aqui do Wagner Morente. Oi, Wagner. Obrigado por você estar participando aí, viu? O Wagner pergunta como os novos protocolos de segurança se estão afetando os custos operacionais ou os recursos. Aí eu pergunto para vocês, esses protocolos, né, trouxeram... vocês precisaram colocar novos equipamentos, por exemplo, o pessoal foi trabalhar em casa, home office, a empresa estava preparada para dar esse suporte, a empresa teve que fazer algum investimento, teve que fazer capacitação, suprimentos diversos, como que isso afetou, e esses custos, se houveram esses custos, eles foram repassados para os seus clientes ou vocês tiveram que absorver esses custos novos aí? Sim, todos esses cuidados, né, acabam gerando um custo maior, de fato, mas a princípio não se questiona, né, a legitimidade disso, porque o principal é cuidar das pessoas. Então, acredito que todas as empresas responsáveis estão tendo, sim, um custo maior, que a princípio não se pode passar, né, para o consumidor, até não faria sentido, mas também não é algo extraordinário e nem tão grande, mas é um custo não planejado. E em relação a toda essa parte de mobilidade, interessante que a gente já vinha numa onda de substituição já há algum tempo de todos os desktops por laptops. Em alguns poucos casos que a gente não tinha feito ainda, a gente acabou conseguindo uma solução segura e onde algumas pessoas que estão em home office conseguem usar o seu desktop pessoal com uma VPN extremamente segura para poder acessar alguns sistemas e continuar trabalhando perfeitamente. Então, assim, de certa forma, sim, existe um custo maior, mas que, a princípio, pelo menos no meu caso, a empresa está absorvendo. Sim, igualmente, tivemos impactos importantes em custos, e eu dividiria em dois grupos: o investimento que foi necessário para suportar essa nova realidade. Então, aquisição de um número significativo de novos laptops, ou seja, uma grande quantidade de pessoas que trabalhavam exclusivamente com desktops passaram a ter a necessidade de laptops, portanto, nós adquirimos uma quantidade importante. Por exemplo, os investimentos prediais, né, ou as necessidades das segregações físicas. Então, desde a portaria, né, a necessidade, por exemplo, de uma automação numa catraca de entrada, a necessidade de compra de termômetros específicos e que podem ser utilizados de forma adequada, né? Você imagina uma fábrica como a nossa, que tem cerca de 500 pessoas trabalhando em 3 turnos, você tem que ter número suficiente de termômetros para medir a temperatura de toda essa gente, e ele tem uma durabilidade específica, né? Esses termômetros você tem que repor com frequência. Então, tudo isso está relacionado naquilo que a gente chama de investimento efetivo. E tem um outro grupo de despesas adicionais, que é o grupo das despesas que estão relacionadas aos cuidados adicionais que nós estamos adotando. Então, por exemplo, o custo de EPP na empresa cresceu de forma significativa. Dentro da fábrica, o uso da máscara, por exemplo. Explica para a gente o que é EPP, para quem não entende. Claro. Os EPIs, então, são aqueles equipamentos de proteção individual, então eles são equipamentos de segurança para o funcionário, e o EPP é aquele
equipamento de proteção ao produto, né? Então, você utiliza máscaras dentro de uma operação de produção para que você não contamine o produto que você está utilizando. E nós passamos a ter um impacto maior desses EPPs e dos EPIs comparado ao que nós tínhamos no passado. Adicionalmente, o custo destes itens subiu de forma descontrolada, né? Então, criminosa, né, eu diria. Quase criminosa, como diria o Alexandre. Eu vou fazer uma comparação simples, né? Uma máscara simples de procedimento que a gente utiliza na fábrica, que se pagava 30 centavos a unidade, hoje você paga R$1,50, R$1,70 a unidade. É uma coisa realmente absurda. Então, esses custos todos efetivamente impactaram. Mas não é possível, não tem como repassar esses custos para o produto acabado. Isso Então, vocês acabaram absorvendo isso. Isso está impactando diretamente a margem do negócio. Bom, é uma questão estrategicamente assumida, né? Acho que a diretoria da empresa teve que Sem dúvida. Tem uma outra pergunta aqui da Heloísa, se eu entendi bem, ela está perguntando, eu vou tentar entender aqui, se tinha uma previsão, um orçamento de produção e se houve alguma interrupção de produtos, de linha de produção, e isso em função da pandemia, especialmente, e se tem alguma previsão de volta. Acho que é isso, Heloísa, se eu entendi a sua pergunta. Vocês tiveram algum impacto em função da pandemia de ter uma linha, um produto que foi interrompido por essa questão? Ou não tiveram, vocês estão conseguindo lidar bem com isso? De uma forma geral, não, até por conta de toda essa flexibilidade que a gente acabou desenvolvendo desde o início, e também pelo benchmarking com outros colegas, né, de outras indústrias. Praticamente as indústrias da saúde, elas continuaram praticamente a pleno vapor. Claro que, salvo algum atraso de algum insumo, né, de algum princípio ativo ou algo do gênero, mas que, de maneira geral, o impacto disso foi muito pequeno em relação à produção e à disponibilização de produtos, tá, Heloísa? Foi bem baixo, ou quase nulo. E eu diria, colegas, Heloísa, que no mercado do bem de consumo, esse processo, então, ele é inverso, não é? Ele ampliou as oportunidades, justamente porque a classificação desses produtos como produtos essenciais e a necessidade de você ter produtos de fácil acesso para aumentar o processo de sanitização das pessoas nas suas residências, como, por exemplo, shampoo, sabonetes líquidos e principalmente o álcool gel, fez com que novas linhas de produção fossem iniciadas, né? Nós, por exemplo, na Fareva, nós startamos linhas de produção de álcool gel, onde nós não tínhamos essa produção. Essa não era uma produção que nós conduzíamos normalmente. Hoje nós temos linhas dedicadas de altíssima volumetria para atender a demanda do mercado. Então, realmente nós não tivemos impacto com relação a projetos suspensos, e, ao contrário, tivemos ampliação de projetos com novos produtos indo para o mercado. Vocês tiveram que aprender a fazer coisas novas também, vocês já faziam... E muito rápido. Coisas novas e muito rápido. Uma coisa assim absurda, e que nós, normalmente um projeto como esse leva alguns meses para você conseguir realizar, e nós conseguimos colocar álcool gel no mercado em um mês, né, entre a ideia e a distribuição do produto no mercado. Realmente uma situação, exatamente pensar fora da caixa nesse caso. Olha, eu estou muito contente com as perguntas, está bem dinâmico, eu estou gostando pra caramba disso aqui. Tem uma pergunta da Andréa Araki. Como vocês estão monitorando toda a equipe vital? Vocês devem saber quem são as equipes vitais das suas organizações. Quando existe um surto ou suspeita de um colaborador com Covid-19, são feitos procedimentos de ação corretiva ou preventiva porque há contaminação por outros? O que vocês estão fazendo se vocês já tiveram algum caso suspeita ou um caso concreto? O que vocês estão fazendo neste caso, nas suas empresas? A resposta é sim. Então, de uma maneira geral, nós temos, por exemplo, no Zambon, a gente tem 3 protocolos diferentes para essas possibilidades. Então, o primeiro protocolo, quando realmente a gente tem alguém confirmado, né, positivado com a Covid,
Então, o procedimento, logicamente, essa pessoa fica em tratamento, quarentenada, e aí todos que tiveram contato, né, seja próximo ou mesmo que tenha sido pequeno com essa pessoa, também são afastados imediatamente, e existe também por trás um procedimento de asepsia um pouco especial nesses casos, onde a gente, hoje em dia, também acabou introduzindo novos procedimentos de sanitização de áreas, por exemplo, com sal quaternário de amônio, que anteriormente nas áreas mais administrativas não era usado, e agora sim. E para cada possibilidade a gente tem um protocolo específico. Por exemplo, em caso de suspeita com sintomas leves ou moderados, a pessoa imediatamente é afastada ou não precisa nem vir ao trabalho, vai procurar um suporte médico, a gente testa essa pessoa, dando negativo, né, a pessoa se recupera até o momento que ela ou o médico de suporte acha necessário, mas existe todo esse cuidado para que realmente a gente evite a propagação dessa contaminação no nosso público interno. São vários protocolos para isso. Andréa e colegas e espectadores, o nosso protocolo é muito parecido com esse. Nós temos, basicamente, desde a suspeita até a confirmação, diferentes formas de atuar, mas em todos os casos, a quarentena das pessoas é uma ação imediata, a testagem das pessoas que estão ao redor ou próximas daquela que, de alguma forma, é suspeita ou não, ou confirmada, é conduzida. Nós adotamos o protocolo específico de sanitização das áreas onde aquela pessoa passou, num critério diferenciado da sanitização tradicional, que é o que se utiliza normalmente. Nós temos um contrato com uma empresa específica que faz uma atuação específica no ambiente, com nebulização e outras ações adicionais, mas sim, sem dúvida, o nível de sanitização ambiental ele já está muito mais criterioso. Então, utilizando, por exemplo, quaternário de amônio, hipoclorito de sódio, além do álcool 70, num rodízio para que se garanta que o processo de sanitização esteja adequado. Existe uma necessidade obrigatória de consulta diária de todos os funcionários. Então, quando a pessoa chega na fábrica, além da medida de temperatura, ela responde um rápido questionário, se ela sente paladar, se ela sente olfato corretamente, se ela se sentiu mal, se não sentiu mal, se está com tosse, enfim, tem toda uma triagem na porta da fábrica. As pessoas que de alguma forma apresentam algum tipo de sintoma já são imediatamente afastadas, são direcionadas ao serviço médico e aí inicia um protocolo de avaliação se tem ou não necessidade de conduzir esse funcionário para o serviço médico público. E a testagem. E nós também adotamos, só para completar o raciocínio e acho que completar essa ideia para André, nós temos tradicionalmente a nossa campanha de vacinação que acontece em maio. O que nós fizemos esse ano foi que nós antecipamos a campanha de vacinação para março. Então, nós vacinamos 100% dos nossos funcionários. Obviamente que vacinamos a vacina para influenza, H1N1, mas minimamente nós limitamos um pouco a discussão sintomática, né? Então, as pessoas vacinadas hoje contra a gripe, naturalmente, não deveriam apresentar sintomas gripais. Então, as pessoas que têm algum tipo de sintoma, normalmente são conduzidas para protocolo COVID. Perfeito. Que bacana que existe toda essa preocupação com as pessoas. Parabéns, viu? Ainda tem uma pergunta aqui, queria matar mais uma aqui, da Isabela. A Isabela, ela está perguntando sobre a questão das pessoas do home office. Como é que as empresas estão fazendo para motivar as pessoas? E eu acho também uma pergunta bastante pertinente, porque meu entendimento é que equipe de produção, as pessoas da fábrica, estão acostumadas a trabalhar dentro da fábrica, nas suas respectivas áreas. Diferente de quem trabalha no escritório, quem trabalha no campo da indústria farmacêutica. E, de repente, as pessoas tiveram que, algumas delas, ficarem lá confinadas nas suas residências e trabalhando de lá. Vocês estão fazendo alguma atividade de motivação para essas pessoas estarem engajadas no processo? Vocês enfrentaram alguma dificuldade? Houve algum incentivo da área de recursos humanos, algum programa de suporte? Como é que está sendo tratado isso?
Sim, então, na verdade, a gente foi aprendendo durante o processo. Acho que um dos fatores principais é a comunicação. Uhum. Então, logo desde o início, a gente começou uma série de web meetings com toda a diretoria, incluindo o CEO aqui do Brasil. Então, a gente já fez vários, e tanto para o público, né, força de vendas, web meetings específicos, fábrica, escritórios, né, aqui no headquarter em São Paulo. Então, assim, eu acho que primordialmente a comunicação ajuda bastante, com muita transparência, com dados, falando sobre o cuidado com as pessoas, e além disso, muita criatividade. Assim, as áreas, né, com uma certa independência, uma certa flexibilidade para implementá-las, mas assim com suporte, pelo menos no nosso caso, fantástico da área de RH. E, por exemplo, ginástica laboral, que era realizada no ambiente de trabalho, passou a ser transmitida via Skype. Cada diretoria ou cada gerência teve a criatividade e também a flexibilidade de implementar medidas como café da tarde, café da manhã com seus reportes diretos. E aí cada um preparava um quitute em casa, os que estavam no escritório, na fábrica, pegavam um café, como no meu caso, um iogurte, mas cada um fazia questão de mostrar o que preparou. E em alguns momentos a gente não falava absolutamente nada sobre trabalho, só para as pessoas também fazerem, né, o compartilhamento das suas experiências. Isso foi bem legal durante o processo. Palestras de apoio psicológico, palestras de educação financeira, indicação de filmes e Isso não para, troca de receitas, não para. né? E a galera acaba engajando e acaba se automotivando com essas pequenas ações, né? Mas com Bacana. foco total nas pessoas, e são poucos exemplos, mas são várias Parabéns. iniciativas. Parabéns. É isso aí. Nós também criamos uma cartilha de trabalho em casa, que envolve todos os aspectos de como você conseguir ser produtivo a partir da sua casa, né? Apesar do seu filho estar no seu colo, ou o cachorro latindo, coisas que podem acontecer diariamente na sua casa, e garantir que você consiga se manter saudável. Então, também temos ginástica laboral via Skype, temos um serviço de atendimento psicológico, né, quando as pessoas estão se sentindo deprimidas porque estão sozinhas em casa. As reuniões tendem a ser mais relaxadas, no sentido de com menos formalidade. Trabalhamos muito a questão da ergonomia, né, a gente trabalha muito fortemente a postura da pessoa em casa, né? Olha, onde você está trabalhando aonde? No sofá, sentado com o computador no colo? Melhor não, trabalhe numa mesa com uma cadeira adequada, enfim, tem uma cartilha, e as pessoas levam a cartilha para casa e distribuem, inclusive, as orientações para a família. Muito bem. Acho que toda essa situação que está acontecendo agora é uma situação de aprendizado geral para todo mundo, né? Mas vocês têm os seus relacionamentos, entre aspas, comerciais dentro das suas empresas, com a área de marketing, com os clientes, com as entregas. Vocês perceberam que houve um engajamento geral dessas áreas pares? Ou seja, como é que eu posso explicar isso aqui? O forecast, houve uma melhor compreensão de quem está no comando das vendas, orientando, para entender quais que a produção teve que ter novas adequações, e com isso talvez alguns eventuais atrasos. Como é que foi essa harmonização dentro da própria organização, do ponto de vista de entendimento em relação ao marketing, mercado e vendas e produção? Eu diria que sim. Acho que, de uma forma geral, a colaboração funciona muito bem já entre as áreas, pelo menos no meu caso, mas durante todo esse período, acredito que os laços acabaram se estreitando um pouco mais. Então, assim, de fato, estamos todos, né, no mesmo barco, e as áreas cada vez mais integradas, e um querendo suportar e ajudar o outro. E só pegando carona nesse tema um pouco mais comercial, embora não seja de fato a nossa praia especificamente, tem algumas perguntas aqui do Valdinei Ney.
verdade. né? Então, ele está perguntando sobre essa questão da visitação médica, né? Um pouco antes ele perguntou sobre isso, e também a questão de algumas indústrias já estarem retornando com a visitação presencial. A primeira pergunta, a resposta é que sim. Acredito que todas as indústrias, né, farma, já tinham algum projeto ou já estavam investindo nessa questão mais digital, né, de fazer promoção por outros meios que não fossem apenas a visitação tradicional, e acabou que isso foi catalisado talvez em 3, 5 anos por conta da Covid, né? Então, no nosso caso, a gente já havia começado esse projeto, já tinha algum piloto em andamento, só que tivemos que acelerar bastante em relação a ferramentas, em relação à estratégia, para que realmente a gente conseguisse cobrir boa parte dessa visitação que, infelizmente, ainda no Brasil é muito tradicional e presencial, né? Já existem países como o Japão, por exemplo, que 70% a 80% da visitação é praticamente remota, através de web meetings, de reuniões via Skype ou através de outras ferramentas educacionais, né, educativas em relação ao produto. Então, a resposta é que sim, as empresas tiveram que implementar de forma mais rápida as suas estratégias, mas eu acredito que ainda há espaço para a visitação tradicional quando isso acabar sendo amenizado, né? E a segunda pergunta está um pouco mais aqui em cima, que seria em relação a essa questão de voltar ou não com a visitação tradicional presencial. Então, é caso a caso. As multinacionais talvez adotem um protocolo um pouco mais conservador, né? Até copiando um pouco os protocolos mais europeus e americanos, mas para, por exemplo, cidades que já estão com protocolos, né, e com liberação, com flexibilização, por exemplo, mais no sul do país, por exemplo, a gente está começando a voltar de forma bem responsável e segura com algumas visitas médicas, tá? Mas, assim, na maioria dos casos, pelo que a gente tem visto, Sindusfarma, Interfarma, principalmente as multinacionais, têm adotado um protocolo bem parecido, e até as grandes nacionais também, eu diria, né? Estão sempre tentando obedecer os protocolos estaduais e municipais para não colocar ninguém em risco desnecessário. Muito bem. No caso do Fará, acho que não tem essa atividade de visitação, né, Fará? Não tem. Mas com relação ao departamento comercial e marketing e o engajamento de todas as áreas no mesmo propósito, o ponto, eu diria que foi fundamental, foi que nós criamos um comitê de crise que envolveu todas as diretorias, né? Então, isso fez com que todos estivessem o tempo todo na mesma página, participando do processo decisório. Então, todas as decisões adotadas para o negócio, elas passaram por todas estas áreas. Isso significa dizer que todos estavam efetivamente convencidos de que a decisão era melhor. Portanto, não houve, retomando um pouquinho só no início da sua pergunta, não houve essa preocupação de atendimento ou não atendimento de uma área de marketing, de uma área comercial, uma vez que essas áreas fazem parte direta do processo decisório, como fazer a melhor tratativa nesse momento. Perfeito. Eu queria passar uma mensagem para quem está nos assistindo, que caso a gente não consiga responder todas as suas perguntas, eu estou muito feliz, tem muita pergunta acontecendo, eu vou passar para os nossos convidados as suas questões, e eles respondem para mim um texto, e eu republico essas informações na página do LinkedIn do site About Me, lá da página oficial, tá bom? Vocês não vão ficar sem as informações, não, é uma questão de tempo, tá? Queria aproveitar e informar a todos que estão assistindo que o About Me realiza eventos presenciais voltados para o tema de carreira. E esses dois senhores que estão aqui hoje já estavam escalados para estarem conosco no dia 28 de março passado, para falar de tema de carreira do profissional farmacêutico na produção, e que, infelizmente, esse evento está temporariamente suspenso por questões que todos nós sabemos. Mas eu não vou perder a oportunidade de estar com eles aqui agora e fazer algumas perguntas do ponto de vista de carreira na indústria farmacêutica e na área de produção, especialmente porque eles são
farmacêuticos. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: essa crise está trazendo algumas novas perspectivas para o mercado de profissionais farmacêuticos que querem trabalhar na indústria, complementando. Vai aumentar, vai diminuir? Como é que vocês estão enxergando isso? E, dependendo da sua resposta, vai passar a ter uma nova qualificação para esses profissionais que estão dentro da indústria e teremos novos requerimentos para a contratação de novos profissionais? Serão exigidas novas competências para esses profissionais que querem ingressar, estão saindo da faculdade, querem entrar agora na indústria farmacêutica? Que mensagem que vocês podem passar para esses profissionais que estão querendo entrar? Houve alguma mudança do plano de carreira, do perfil do profissional que vocês contratam? Conta um pouquinho para a gente da sua experiência. Se vocês fossem contratar hoje algumas pessoas, mudou alguma coisa? Vai mudar? Eu diria que estamos em constante transformação, né, tanto da indústria como de nós como profissionais, sempre. É claro que essa questão da pandemia nos trouxe novas habilidades, novos aprendizados, né? E, de fato, assim, o profissional farmacêutico, né, o perfil, né, que as indústrias buscam, né, além do perfil técnico, que de fato é importante, né, que você realmente invista nisso, queira aprender, seja questionador, não se importe com o seu job description, né, sempre queira aprender algo mais. Eu, por exemplo, já passei por várias áreas: garantia da qualidade, produção, tech transfer, supply e até chegar num cargo de diretoria de operações. Então, assim, sempre estejam ávidos para aprender, e muito mais agora essa questão do digital, flexibilidade para trabalhar de casa, isso acaba sendo uma nova tendência, ainda com mais força do que antes. E em relação aos soft skills, né, seja uma pessoa que de fato colabore, queira trabalhar em equipe, funcione bem em equipe e que realmente queira conhecer, né, e tenha curiosidade de conhecer esse mundo farma, que para mim é extremamente excitante e que eu não me arrependo nenhum dia de ter escolhido essa profissão. Muito bom. Fará, o que você conta sobre o perfil do farmacêutico? Arrependimento é uma palavra que realmente não existe no meu vocabulário. Essa foi a melhor decisão. Eu que cursei engenharia no início da minha trajetória acadêmica, desisti de engenharia, fui cursar farmácia e muito feliz com a decisão. O perfil do profissional da indústria farmacêutica é o perfil do desafio. O profissional precisa estar preparado para os desafios do dia a dia. Esse mercado movimenta-se de forma bastante veloz. A cada momento você tem situações novas. Aquilo que você aprendeu ontem pode não necessariamente ser uma verdade hoje, tampouco amanhã. Então, a atualização é absolutamente necessária. Por outro lado, é importante que os jovens profissionais tenham clareza de que a consolidação do conhecimento também é fundamental. Não tenha a ansiedade de passar muito rapidamente pelas atividades, porque se você passa muito rapidamente pelas atividades, você deixa de consolidar o conhecimento, e se você deixa de consolidar o conhecimento, em algum momento isso poderá faltar a você no momento específico de assumir, por exemplo, uma atividade de liderança durante a sua carreira profissional. Então, a consolidação do conhecimento, ou seja, apaixonar-se pelo que você está fazendo naquele momento, é de absoluta importância, que seja um simples, não menos importante, mas simples atividade lá no laboratório de controle da qualidade, no início da operação. Então, acho que todos nós passamos por isso, né? Fomos analistas de laboratório de controle da qualidade, fazendo pesagem de amostras para fazer análise, por exemplo, de uma dosagem para o HPLC. Essa atividade é de suma importância, porque o processo todo depende dessa atividade. E ter clareza da importância que as atividades mais simples têm para todo o processo é fundamental para você consolidar o seu conhecimento e aí
ganhar velocidade no teu processo de desenvolvimento dentro da carreira maravilhosa que é a carreira da indústria farmacêutica e da indústria de higiene pessoal. Soft skills é a palavra-chave para, é o conjunto de competências-chave para o desenvolvimento do profissional do futuro. Concordo completamente com o que o Alexandre comentou. Esteja preparado para os desafios e tenha certeza que você está pronto para ter a melhor comunicação possível. A comunicação é uma das mais importantes ferramentas para o seu crescimento, para o entendimento das necessidades do negócio e para o entendimento das necessidades daquele seu microcosmo dentro do negócio. Muito bom. Quer dizer, vocês recomendam que as pessoas sigam em frente na carreira de farmacêutico industrial? Eu sou suspeito, eu tenho um filho cursando farmácia, então não posso nem... Não posso dizer se recomendo ou não. Com certeza está recomendado. Normalmente as pessoas querem entrar no indústria farmacêutica olhando muito para a força de vendas, né? Propagandista. É o glamour. É o glamour. Aqui é muito importante também. A gente está chegando no final do nosso bate-papo, mas eu queria perguntar para vocês se vocês gostariam de deixar uma mensagem final aqui para quem está assistindo, um recado para esse momento que a gente está vivendo de pandemia, vocês como gestores industriais, se vocês querem passar uma mensagem do ponto de vista dos olhos de um gestor industrial, né? Quem gostaria de passar uma mensagem para quem está nos assistindo? Eu posso começar. A mensagem positiva, como a gente já comentou, não é a primeira crise que a gente passa, né, na humanidade. O mundo farma, né, saúde, é um mundo em constante transformação, como a gente já acabou de comentar, e que é mais um desafio, né? E até aqui, né, até o momento, em linhas gerais, de uma maneira bem geral, não faltou produto, não tenho conhecimento de que no mercado europeu, brasileiro, americano tenha faltado produto para os pacientes. Nós somos uma área, né, um segmento privilegiado porque a gente trabalha com vidas, né? Sim. Então, quando a gente vai trabalhar cada dia e a gente entende o propósito, né, do nosso trabalho, fica muito mais fácil. A gente está na 13ª ou na 14ª semana de quarentena em São Paulo e o meu nível de serviço continua muito próximo a 100%. Então, é uma honra fazer parte desse segmento e saber que lá no final da cadeia as pessoas estão consumindo os produtos para que elas tenham uma melhor qualidade de vida. E é isso, é super positivo, vai passar, novas oportunidades já surgiram e vão continuar surgindo, as contratações vão continuar ocorrendo, os projetos que talvez porventura tenham sido congelados vão voltar, porque o mercado vai reagir, vai melhorar. Então, é uma mensagem super positiva que eu queria deixar. Então é isso, muito prazer aí, obrigado pela participação de todos, o convite aí do Newton, da About Me, e tamo junto. Se quiserem me contactar pelo LinkedIn, pode me contactar que eu vou adicionar o contato de vocês sem o menor problema, é um prazer. Boa noite a todos e obrigado pela participação. Alexandre, alguma mensagem final? Sim, claro, Newton. Bom, obviamente que a mensagem é otimismo. Eu tenho uma frase que eu costumo usar bastante no dia a dia, na fábrica, que eu digo assim, olha, nós temos que ser brutalmente honestos com a realidade que nós estamos vivendo, mas com muita esperança. O que significa dizer que não dá para tampar o sol com a peneira. Nós estamos diante de uma situação de adversidade importante, mas que a honestidade na tratativa da forma com que nós estamos lidando com esse processo nos trará resultados efetivamente positivos. Também quero parafrasear aqui o Robert Glaze, que falou recentemente que a forma com que você trata os teus funcionários, a tua gente, durante a crise, será relembrada muito tempo após a crise. Então, o respeito pelas pessoas, a segurança das pessoas, fazer com que as pessoas tenham verdadeira, real segurança dentro da sua condição de trabalho é fundamental para garantirmos um futuro
tão pungente quanto nós estamos vivenciando hoje. Muito bom. Milton, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, Alexandre, pela parceria aí nessa... Obrigado. E muito obrigado a todos os espectadores e todas as perguntas, muito bacana mesmo, muito obrigado. Bom, só me resta também agradecê-los, né? Então, Alexandre Brasil, Zé Luiz Fará, muito obrigado, vocês foram outstanding, né? Usar um termo de produção aí, acima das minhas expectativas, muito profissionais, acho que deixaram uma mensagem muito boa, muito positiva de conhecimento, então, meus sinceros agradecimentos pela parceria também, pela credibilidade, pela confiança no meu trabalho. Quero agradecer também os apoiadores do evento, muito obrigado. Quero agradecer novamente a parceria com a plataforma LCN Pharma News. Estamos juntos, viu, gente? Essa caneca aqui simboliza o nosso encontro. Quero lembrar também para quem está assistindo que esse canal da LCN Pharma News, toda segunda-feira tem um programa chamado Live Stream, que é um programa de convidados diversos que são apresentados aqui com temas diferentes. Vale a pena vocês acompanharem também às segundas-feiras e o talk show sempre às quartas-feiras. Agradeço a todos vocês na audiência. Nos vemos no dia 24, no mesmo horário. Teremos um novo tema, vou adiantar para vocês, um tema completamente diferente. Nós vamos falar sobre os neófitos, aquelas pessoas que têm muita vontade e garra para entrar nesse mercado da indústria farmacêutica. A gente vai discutir profundamente quais são as oportunidades para essas pessoas. Então, novamente, muito obrigado a todos. Nos vemos na quarta que vem, dia 24. Valeu! Muito obrigado. Tchau, obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Desligando aqui, um abraço. Abraço.